Quando Fernando apontou para Gabriel e gritou que ele jamais resolveria aquele problema, a sala inteira riu. Mas o que ninguém sabia é que aquele aluno de óculos escuros guardava um segredo que calaria a boca do professor mais arrogante do Colégio Horizonte. A sala estava em silêncio absoluto quando Fernando bateu a mão na mesa com tanta força que o giz pulou do suporte. Seus olhos fixos em Gabriel, sentado na terceira fileira, segurando sua bengala com uma das mãos, enquanto a outra repousava sobre o caderno em braille. O professor tinha aquele sorriso que todos os alunos do Colégio Horizonte conheciam bem. O sorriso de quem estava prestes a humilhar alguém. Você acha mesmo que pode acompanhar esta turma? A voz de Fernando ecoou pela sala como um trovão. Matemática avançada exige visualização. Exige que você enxergue os números, as fórmulas, os gráficos. Como você pretende fazer isso? Gabriel permaneceu imóvel. Seus óculos escuros refletiam a luz fria do teto, impossibilitando que qualquer um visse seus olhos. Mas sua postura era ereta, digna. Ele não se curvaria. Não desta vez. Gabriel nascera com retinose pigmentária, uma condição degenerativa que, ao longo dos anos, reduzira sua visão a apenas percepção de luzes e sombras. Os óculos escuros não eram apenas acessório. Protegiam seus olhos extremamente sensíveis à claridade. Mas sua mente enxergava muito além do que a maioria das pessoas com visão perfeita jamais conseguiria. Henrique, seu melhor amigo sentado ao lado, cerrou os punhos embaixo da carteira. Ele conhecia Gabriel desde a infância. Sabia exatamente o que aquelas palavras significavam. Sabia da batalha silenciosa que seu amigo travava todos os dias. E sabia também que Fernando estava cometendo o maior erro de sua carreira. Gabriel havia sido transferido para a turma de matemática avançada do professor Fernando apenas um mês atrás, depois de conquistar medalha de ouro na Olimpíada Regional. O diretor Carlos pessoalmente recomendou a transferência, acreditando que Gabriel merecia desafios maiores. Mas ninguém o havia avisado sobre o temperamento cruel do professor que agora o encarava com desprezo. "Professor, eu posso..." Gabriel começou, sua voz calma, mas firme. "Você pode o quê?" Fernando interrompeu, dando 2 passos em direção à carteira de Gabriel. A sala inteira conteve a respiração. Beatriz, uma colega da primeira fileira, trocou olhares assustados com outros estudantes. Aquilo estava passando dos limites. "Você nem sequer consegue ver os números na lousa. E quer resolver equações diferenciais?" O silêncio que se seguiu foi tão profundo que era possível ouvir o zumbido do ventilador no teto. Gabriel apertou levemente a bengala. Sua mandíbula se contraiu por 1 segundo, apenas 1 segundo, antes de ele recuperar a compostura. "Eu resolvo mentalmente, professor." A resposta veio baixa, mas clara como cristal. Fernando soltou uma risada que gelou o sangue de todos na sala. Não era uma risada de alegria. Era o som de alguém que encontrou uma vítima e planejava fazer um espetáculo do massacre. Mentalmente, ele voltou para a lousa, pegou o giz e começou a escrever furiosamente. Números, símbolos, equações que pareciam dançar na superfície verde. "Muito bem, meu jovem gênio. Já que você é tão confiante, vamos fazer um teste." O professor se afastou da lousa, revelando uma equação diferencial de segunda ordem tão complexa que metade da turma nem sequer reconheceu todos os símbolos. Era o tipo de problema que aparecia em Olimpíadas Internacionais de Matemática. O tipo de questão que estudantes universitários levavam horas para resolver. "Resolva isso." Fernando cruzou os braços, seu sorriso agora transformado em algo cruel. "Na frente de todos, agora." "Professor, isso é injusto." Henrique se levantou da cadeira, mas Gabriel tocou levemente seu braço. "Está tudo bem." A voz de Gabriel estava firme, assustadoramente firme. "Ah, o amiguinho vai defendê-lo?" Fernando virou-se para Henrique com desprezo. "Sente-se. Deixe que ele mostre do que é capaz. Ou melhor, do que não é capaz." Beatriz sussurrou para a colega ao lado. "Ele não pode fazer isso. Isso é humilhação pública." "Ninguém vai fazer nada?" A outra respondeu, a voz trêmula. "Alguém precisa chamar o diretor." Mas ninguém se moveu. O medo de se tornar o próximo alvo de Fernando era maior que a vontade de fazer o que era certo.
Todos sabiam das histórias, dos alunos que ele havia ridicularizado nos anos anteriores, dos que haviam abandonado a disciplina, dos que desenvolveram trauma de matemática por causa dele. Gabriel se levantou lentamente. Sua bengala tocou o chão com pequenos cliques ritmados enquanto ele caminhava em direção à lousa. Cada passo era medido, preciso. Ele conhecia cada centímetro daquela sala. Tinha memorizado a distância exata de sua carteira até a frente. 23 passos. Gabriel, você não precisa fazer isso. Henrique sussurrou, mas já era tarde. Quando Gabriel chegou diante da lousa, ele virou-se para a turma. Seus óculos escuros varreram a sala como se pudesse ver cada rosto, cada expressão, cada lágrima contida de indignação. Professor Fernando, Gabriel falou, e pela primeira vez sua voz tinha um peso diferente. O senhor disse que matemática exige visualização, que é preciso enxergar os números. Exatamente. Fernando estava encostado na mesa, aproveitando o espetáculo. E como você vai fazer isso, já que... Mas o senhor está errado. O silêncio que tomou conta da sala foi ensurdecedor. Ninguém, absolutamente ninguém, interrompia Fernando. E muito menos o contrariava. Fernando se impertigou, seu rosto ficando vermelho. O que você disse? Gabriel virou-se de frente para ele e, quando falou, cada palavra saiu com uma precisão cirúrgica que fez a sala inteira prender a respiração. Matemática não se enxerga, professor. Matemática se compreende. Números não precisam de olhos para existirem. Eles precisam de mente. Beatriz deixou escapar um pequeno suspiro. Henrique tinha os olhos arregalados. Outros alunos se entreolhavam incrédulos. Ninguém jamais havia visto alguém enfrentar Fernando daquele jeito. O professor deu 2 passos largos em direção a Gabriel, seu dedo indicador apontado como uma arma. Você está me desrespeitando na minha própria sala de aula? Não, senhor. Gabriel permaneceu absolutamente imóvel. Estou apenas corrigindo uma afirmação equivocada. O senhor desafiou minha capacidade. Estou aqui para respondê-la. Então responda! Fernando gritou, e alguns alunos deram um pulo nas cadeiras. Resolva essa equação. Mostre para todos nós como sua mente é suficiente. Gabriel acenou com a cabeça uma única vez. Então, algo extraordinário aconteceu. Ele começou a falar. A equação apresentada é uma diferencial de segunda ordem não homogênea com coeficientes variáveis. Sua voz era clara, metodicamente calma, como se estivesse lendo de um livro invisível. A solução requer primeiro encontrar a solução complementar através da equação característica. Henrique pegou uma caneta e começou a anotar no próprio caderno, seus olhos se arregalando a cada palavra que Gabriel pronunciava. Beatriz se inclinou para a frente, completamente absorta. Gabriel continuou, descrevendo cada passo da resolução com uma precisão que fazia parecer simples. Ele não hesitou uma única vez. Não gaguejou. Não pediu tempo para pensar. As palavras fluíam como água. Cada número, cada operação, cada simplificação emergindo de sua mente com uma clareza que deixava todos paralisados. Fernando tinha parado de sorrir. Seu rosto havia perdido a cor. Ele olhava para Gabriel com algo que ninguém jamais havia visto naquele professor. Incerteza. A integral parcial resulta em... Gabriel continuava incansável, aplicando os limites de integração e simplificando os termos semelhantes, chegamos à solução particular. Henrique escrevia freneticamente, verificando mentalmente cada passo. Estava tudo certo. Tudo. Gabriel estava resolvendo um problema de nível olímpico completamente de cabeça, sem ver uma única linha do que estava escrito na lousa. Professor, Beatriz sussurrou para a colega, suas mãos tremendo levemente. Ele está realmente fazendo isso. 5 minutos se passaram. Gabriel continuava. Sua respiração era controlada. Suas mãos se moviam sutilmente como se estivesse manipulando números invisíveis no ar. E então, finalmente, ele chegou à conclusão. Portanto, a solução geral da equação diferencial proposta é... Ele recitou a expressão matemática completa com cada constante, cada termo, cada detalhe, precisamente no lugar, considerando as condições de contorno implícitas na formulação original. Gabriel virou-se na direção de Fernando. Está correto, professor? Fernando estava pálido.
Seus olhos percorreram a lousa, depois Henrique, que havia anotado tudo, e então voltaram para Gabriel. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Professor, Gabriel repetiu, sua voz agora carregando um peso que fez todos na sala sentirem um arrepio. Está correto? As mãos de Fernando tremeram levemente quando ele pegou o caderno de Henrique. Ele leu uma vez, depois outra. Seus lábios se moviam silenciosamente, verificando cada passo. A cor foi drenando de seu rosto a cada segundo que passava. A resposta estava perfeita. Gabriel tinha resolvido em 5 minutos de cabeça o que a maioria dos estudantes da sala não conseguiria resolver em uma semana com todos os recursos disponíveis. Fernando engoliu em seco. Sua autoridade, seu poder, sua arrogância, tudo desmoronando como um castelo de cartas. Está correto. Um murmúrio percorreu a sala como uma onda. Beatriz tinha lágrimas nos olhos. Henrique estava sorrindo, orgulhoso de seu amigo. Outros estudantes se entreolhavam em choque e admiração. Gabriel deu um passo à frente, e quando ele falou, sua voz estava carregada de uma dignidade que fez cada pessoa naquela sala sentir vergonha por ter ficado em silêncio durante a humilhação inicial. Professor Fernando, o senhor disse que eu não poderia acompanhar esta turma. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Talvez o problema não seja eu acompanhar a turma. Talvez seja o senhor acompanhar o que a matemática realmente significa. E então, Gabriel virou-se e começou a caminhar de volta para sua carteira, cada passo ressoando na sala em silêncio. Mas ele parou no meio do caminho. Virou-se lentamente de volta para Fernando, e o que ele disse a seguir faria aquele momento se tornar lendário no Colégio Horizonte. Professor, já que o senhor gosta tanto de desafios, a voz de Gabriel estava calma, mas havia aço nela. Eu tenho uma proposta. Fernando piscou, ainda processando sua derrota. Que proposta? Deixe eu escolher um problema da lousa, e o senhor tenta resolver. A sala explodiu em sussurros. Beatriz cobriu a boca com as mãos. Henrique tinha os olhos arregalados. Alguns alunos riram nervosamente. Outros olharam para Fernando esperando sua reação. O professor estava encurralado. Se recusasse, pareceria covarde diante de todos. Se aceitasse, bem, Gabriel acabara de provar do que era capaz. Fernando forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Você não tem autoridade para... Tenho medo, professor? Gabriel inclinou levemente a cabeça. Afinal, o senhor sempre diz que um verdadeiro matemático nunca foge de um desafio. As próprias palavras de Fernando, usadas contra ele incontáveis vezes para pressionar alunos, agora voltavam como um bumerangue. A respiração de Fernando estava irregular. Todos os olhos da sala estavam nele, esperando, julgando. Muito bem, ele disse finalmente, sua voz rouca. Escolha seu problema. Gabriel sorriu. Não foi um sorriso de vitória barata. Foi o sorriso de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Perfeito. Vejo o senhor amanhã, então. Vou trazer algo especial. E com isso, Gabriel voltou para sua carteira. Sentou-se com a dignidade de um rei e deixou Fernando tremendo na frente da lousa. O sinal tocou. Mas ninguém se moveu por longos segundos. Todos ainda processando o que haviam acabado de testemunhar. Quando finalmente começaram a sair, Beatriz passou por Gabriel e sussurrou. Isso foi incrível. Henrique colocou a mão no ombro do amigo. Cara, você acabou de fazer história. Gabriel apenas acenou, guardando seu material. Mas por dentro, seu coração batia acelerado. Porque o que ele não havia dito a ninguém, nem mesmo a Henrique, era que o problema que ele traria amanhã não era apenas difícil, era impossível. A casa de Gabriel ficava em um bairro tranquilo da Vila Esperança, onde as árvores formavam um túnel verde sobre a rua de paralelepípedos. Naquela tarde, ele caminhava de volta da escola com Henrique ao seu lado, a bengala tocando o chão em um ritmo que ele conhecia de cor. 67 passos até a esquina, vire à esquerda, mais 112 até o portão azul de sua casa. Você está maluco, Gabriel. Henrique balançava a cabeça, ainda processando o que havia acontecido horas antes. Desafiar o Fernando daquele jeito. Cara, você sabe o que ele é capaz de fazer, né?
Ele pode te reprovar, inventar qualquer coisa. Não vai inventar nada. Gabriel interrompeu, sua voz tranquila como sempre. Ele não pode mais. Como assim? Gabriel parou em frente ao portão de casa. Virou-se para o amigo e, mesmo através dos óculos escuros, Henrique podia sentir a intensidade do olhar. Porque agora todo mundo viu. A sala inteira testemunhou. Se ele tentar algo contra mim, todos vão saber o verdadeiro motivo. Gabriel sorriu de leve. Ele se expôs, Henrique. E homens como Fernando odeiam ser expostos. Henrique ficou em silêncio por um momento, admirando a mente estratégica do amigo. Você planejou isso desde o começo, não foi? Não exatamente. Gabriel abriu o portão. Mas quando ele me desafiou, eu percebi que era a oportunidade perfeita. Entendeu? Ele me deu a arma. Eu só tive que usá-la. E esse problema impossível que você vai levar amanhã... Gabriel sorriu mais amplamente. Ah, esse eu venho preparando há muito tempo. A porta da frente se abriu antes mesmo que Gabriel chegasse aos degraus. Mariana, sua mãe, estava ali, como sempre estava. Ela tinha aquele dom de sentir quando o filho chegava, mesmo antes de ouvir seus passos. Gabriel, você está bem? Ela desceu os degraus rapidamente, suas mãos já procurando o rosto dele, verificando como fazia desde que ele era pequeno. Senti algo diferente hoje. Algo aconteceu na escola? Mãe, eu estou ótimo. Gabriel segurou as mãos dela gentilmente. Melhor do que ótimo, na verdade. Henrique acenou para Mariana. Dona Mariana, a senhora vai ficar orgulhosa quando souber. Orgulhosa? Do quê? Ela olhou entre os dois garotos confusa. Depois eu conto, mãe. Prometo. Gabriel entrou em casa, Henrique o seguindo. Agora preciso de um favor seu, Henrique. Qualquer coisa, cara. Preciso que você me ajude a encontrar um livro específico. Eles subiram para o quarto de Gabriel, um espaço organizado com precisão militar. Cada objeto tinha seu lugar exato. Cada livro em braille empilhado por ordem de assunto. A mesa de estudos estava repleta de papéis com anotações em relevo, gravadores de áudio e fones de ouvido. Mas o que mais chamava a atenção era a parede inteira coberta por uma lousa branca, cheia de equações escritas em letras grandes o suficiente para Henrique ler, mas que Gabriel jamais veria. Você escreve tudo isso? Henrique perguntou, tocando uma das equações complexas. A mãe me ajuda às vezes. Ou eu dito e ela escreve. Gabriel foi direto para uma estante específica, seus dedos percorrendo as lombadas dos livros em braille, até encontrar o que procurava. Mas eu não preciso ver para saber o que está escrito. Está tudo aqui. Ele tocou a própria testa. Henrique sentou-se na cama, observando o amigo folhear o livro grosso com dedos ágeis sobre os pontos em relevo. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Sempre pode. Como você consegue fazer isso? Tipo, resolver problemas tão complexos sem ver nada? A maioria das pessoas precisa escrever, fazer rascunhos, visualizar. Gabriel parou de folhear o livro. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo quanto revelar. Você quer saber a verdade? Ele finalmente perguntou. Sempre quis. Gabriel suspirou, fechou o livro e sentou-se ao lado do amigo. Quando começou a falar, sua voz tinha um tom diferente, mais vulnerável, mais real. Quando eu tinha 7 anos, minha visão começou a piorar por causa da retinose pigmentária. Aos 12, já havia perdido quase tudo. Só conseguia distinguir luzes e sombras, algumas formas muito próximas. Minha mãe me levava para um centro de apoio, onde me ensinavam a lidar com a progressão da condição. Gabriel fez uma pausa. Lá, conheci uma professora. Dona Helena era o nome dela. Henrique escutava em silêncio, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. Dona Helena era matemática. Aposentada, mas ainda apaixonada por números. E ela me disse algo que mudou minha vida completamente. Gabriel respirou fundo. Ela disse, Gabriel, a matemática é a única linguagem verdadeiramente universal. Ela não precisa de olhos, não precisa de ouvidos. Ela existe na mente pura. E você, meu menino, tem uma vantagem que poucos têm. Que vantagem? Henrique perguntou fascinado. Sem distrações visuais, minha mente aprendeu a criar estruturas abstratas perfeitas. Quando alguém me diz uma equação, eu não vejo números em um papel.
Eu construo a equação como se fosse uma arquitetura tridimensional na minha cabeça. Consigo mover as peças, reorganizá-las, simplificá-las, tudo sem precisar escrever uma única linha. Henrique ficou boquiaberto. Isso é extraordinário, cara. Dona Helena me treinou durante anos. Ela começou com coisas simples, adição, subtração mental. Depois foi aumentando a complexidade, álgebra, geometria, cálculo. E quanto mais difícil ficava, mais minha mente se adaptava. Gabriel sorriu, um sorriso genuíno de gratidão. Ela morreu alguns anos atrás. Mas antes me fez prometer uma coisa. O quê? Que eu nunca deixaria ninguém me fazer sentir inferior por causa da minha condição. Que eu usaria minha mente como arma contra a ignorância e preconceito. Gabriel apertou o livro em braille contra o peito. Hoje, eu cumpri essa promessa. Henrique ficou em silêncio por um momento, processando a profundidade da jornada do amigo. O Fernando não faz ideia de com quem se meteu, né? Henrique deu um sorriso cheio de admiração. Não. Gabriel se levantou, voltando à estante. E amanhã ele vai aprender. Naquele momento, Mariana apareceu na porta com uma bandeja de lanches. Ela olhou para os dois garotos e percebeu imediatamente que algo profundo havia acontecido ali. Tudo bem aí em cima? Ela perguntou suavemente. Tudo perfeito, mãe. Gabriel virou-se na direção dela. Na verdade, acho que está na hora de te contar o que aconteceu hoje na escola. Enquanto comiam, Gabriel narrou cada detalhe do confronto com Fernando. A humilhação pública, a equação impossível, a resolução mental perfeita e, finalmente, o contradesafio. Mariana escutou tudo em silêncio, suas mãos tremendo levemente ao segurar a xícara de café. Quando Gabriel terminou, ela tinha lágrimas nos olhos. Meu filho. Ela se levantou e abraçou Gabriel com força. Eu sempre soube que você era especial. Sempre soube. Mãe, não precisa chorar. São lágrimas de orgulho, Gabriel. Ela afastou-se, segurando o rosto dele entre as mãos. Dona Helena estaria tão orgulhosa de você agora. Tão orgulhosa. Gabriel sentiu o próprio peito apertar. Ele raramente falava sobre Dona Helena. A dor da perda ainda era muito recente, muito real. Mas ouvir sua mãe mencioná-la daquela forma trouxe uma onda de emoção que ele não esperava. Eu sei, mãe. Eu sei. Henrique limpou discretamente os próprios olhos, fingindo olhar para a janela. Aquele momento era grande demais, importante demais. E esse problema que você vai levar amanhã? Mariana perguntou, recuperando a compostura. É realmente impossível? Gabriel sorriu misteriosamente. Para a maioria das pessoas, sim. Para o Fernando? Definitivamente. Mas você consegue resolver? Consigo. Gabriel voltou para o livro que havia separado. Dona Helena me ensinou anos atrás. É um tipo específico de problema que exige não apenas conhecimento matemático, mas uma forma completamente diferente de pensar. A maioria dos professores nunca encontrou algo assim. Henrique se aproximou, curioso. Pode me mostrar? Posso. Gabriel abriu o livro em uma página específica, seus dedos encontrando exatamente o ponto que procurava. Henrique, você pode ler isso em voz alta para mim? Quero ter certeza de que memorizei corretamente. Henrique pegou o livro, mas então percebeu um problema. Gabriel, isso está em braille. Eu não sei ler braille. Ah, verdade. Gabriel sorriu. Então eu vou ditar. Anota aí. Pelos próximos 40 minutos, Gabriel ditou um problema matemático tão complexo que Henrique teve que pedir para ele repetir várias partes. Dado um espaço topológico compacto Hausdorff, considere uma função contínua que mapeia elementos de um grupo abeliano finito. Gabriel começou, sua voz tranquila como se recitasse uma receita de bolo. Henrique escrevia freneticamente. Equações diferenciais parciais se entrelaçavam com teoria dos números. Conceitos de topologia algébrica dançavam com transformadas de Fourier em domínios complexos. Teoremas de Ramanujan se fundiam com conjecturas de Goldbach em uma sinfonia matemática que parecia desafiar a própria lógica. Gabriel, isso parece 3 problemas de doutorado em um só. Henrique olhava para suas anotações como se fossem escritas em uma língua alienígena. É quase isso. Gabriel sorriu.
É uma variação do problema de Collatz combinado com teoria dos grafos e números primos. O matemático russo Grigori Volkov propôs nos anos 70. A solução exige pensar em 6 dimensões simultaneamente. É um problema criado por um matemático russo nos anos 70. Nunca foi resolvido publicamente em menos de 3 horas. A maioria das pessoas desiste. Gabriel recostou-se na cadeira. Dona Helena me ensinou a solução quando eu tinha 13 anos. Levei 6 meses para entender completamente. E você acha que o Fernando vai tentar resolver isso na frente de todo mundo? Tenho certeza. Gabriel tinha aquele sorriso novamente. O sorriso de quem tinha todos os passos calculados. O ego dele não vai permitir que ele recuse. E quando ele falhar, a escola inteira vai ver que ele não é tão especial quanto pensa. Henrique completou, entendendo finalmente o plano completo. Mariana observava os 2 garotos com uma mistura de orgulho e preocupação. Gabriel, você tem certeza disso? Humilhar um professor publicamente pode ter consequências. Mãe, ele me humilhou primeiro, na frente de todos. A voz de Gabriel estava firme. Não é sobre vingança, é sobre mostrar que respeito não é opcional, que dignidade não se negocia. E que subestimar alguém baseado em aparências é o maior erro que qualquer educador pode cometer. O silêncio que se seguiu foi profundo. Mariana sabia que não poderia argumentar contra aquilo. Gabriel estava certo, completamente certo. Então, amanhã, Henrique começou sentindo a adrenalina já correndo em suas veias. Vai ser épico, vai ser justo. Gabriel corrigiu. E às vezes, justiça parece épica quando você está acostumado com injustiça. Henrique guardou suas anotações cuidadosamente. Cara, eu vou estar lá, na primeira fileira. Não vou perder isso por nada. Obrigado. Gabriel estendeu a mão e Henrique a apertou firmemente. Por tudo. Por sempre ter ficado do meu lado. Sempre vou ficar, irmão. Sempre. Quando Henrique saiu, já estava escurecendo. Mariana ajudou Gabriel a organizar seus materiais para o dia seguinte, mas ela podia sentir a tensão no ar, a antecipação do que estava por vir. Gabriel, ela chamou suavemente, enquanto ele se preparava para dormir. Você tem medo? Gabriel pensou por um momento antes de responder. Não de amanhã, não do Fernando. Mas tenho medo de que, se eu não fizer isso, outros alunos continuem sofrendo o que eu sofri hoje. E isso eu não posso permitir. Mariana beijou a testa do filho. Dona Helena escolheu bem quando decidiu investir em você. Você não é apenas brilhante, Gabriel. Você é corajoso, e bondoso, e justo. Aprendi com a melhor. Gabriel sorriu para ela. Com você. Naquela noite, enquanto a casa silenciava e o mundo lá fora adormecia, Gabriel deitou-se em sua cama com o coração acelerado. Ele repassou mentalmente cada passo do problema que apresentaria amanhã, cada variável, cada teorema, cada possível objeção que Fernando poderia levantar. E então, ele pensou em Dona Helena, em como ela acreditava nele quando ninguém mais acreditava, em como ela transformou sua limitação visual em uma força incomparável. Amanhã é por você, Dona Helena, ele sussurrou no escuro. E por todos que foram feitos se sentirem pequenos quando na verdade são gigantes. Lá fora, a noite cobriu a Vila Esperança com seu manto estrelado. Mas dentro daquela casa, uma revolução silenciosa estava sendo preparada. Uma revolução que começaria com uma simples equação e terminaria mudando tudo. A sala de aula estava diferente naquela manhã. Não fisicamente. As mesmas carteiras enfileiradas, a mesma lousa verde, o mesmo cheiro de giz e livros velhos. Mas a energia era elétrica. Gabriel sentiu assim que cruzou a porta. O silêncio não era o silêncio comum de uma aula prestes a começar. Era o silêncio de quem esperava por algo histórico. Cada par de olhos na sala estava fixo nele enquanto caminhava até sua carteira, a bengala tocando o chão em um ritmo que parecia ecoar mais alto que o normal. Cara, a escola inteira está falando sobre ontem. Henrique sussurrou quando Gabriel se sentou. Até o pessoal do 3º ano veio perguntar se é verdade que você humilhou o Fernando. Eu não humilhei ninguém. Gabriel respondeu baixo, organizando seu material. Apenas respondi uma questão. Gabriel, você destruiu o ego do cara em 5 minutos. Henrique sorriu.
Metade da escola está torcendo por você. A outra metade não acredita que aconteceu de verdade. Beatriz virou-se da primeira fileira, seus olhos brilhando com algo entre admiração e preocupação. Gabriel, o diretor Carlos apareceu na sala dos professores mais cedo. Ouvi dizer que ele quer falar com você e com o Fernando depois da aula. O coração de Gabriel acelerou levemente, mas sua expressão permaneceu serena. Tudo bem, eu esperava por isso. Naquele momento a porta se abriu com força. Fernando entrou como um furacão. Passos pesados, mandíbula tensa, uma pasta debaixo do braço que ele jogou sobre a mesa com um baque que fez todos pularem. Mas havia algo diferente nele. Seus olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido. Havia uma rigidez em seus movimentos que não existia antes. E quando ele olhou para Gabriel, não havia mais arrogância naquele olhar. Havia medo. Bom dia, Fernando disse, sua voz rouca e forçadamente casual. A sala respondeu com um murmúrio coletivo. Vamos começar a aula. Professor, Gabriel levantou a mão, e o silêncio que tomou conta da sala foi absoluto. E quanto ao nosso acordo? Fernando parou no meio do movimento de abrir a pasta. Seus dedos tremeram imperceptivelmente. Toda a sala prendeu a respiração. Acordo? Ele tentou soar confuso, mas sua voz falhou. O senhor disse que aceitaria resolver um problema que eu trouxesse. Gabriel se levantou e havia uma autoridade em sua postura que fez até Fernando recuar meio passo. Na frente de todos, lembra? Beatriz cobriu a boca para esconder um sorriso. Outros alunos se entreolharam, a excitação palpável no ar. Henrique tinha seu celular discretamente posicionado, não para gravar, mas para anotar cada palavra daquele momento histórico. Fernando engoliu em seco. Ele olhou para a sala cheia de olhos expectantes, para a porta fechada, para Gabriel, em pé com uma dignidade que ele jamais poderia derrubar novamente. Fernando começou, e cada aluno se inclinou para a frente, não querendo perder uma única palavra. Eu lembro. Ótimo. Gabriel caminhou até a frente da sala com passos medidos. Henrique imediatamente se levantou para acompanhá-lo, segurando o caderno onde haviam transcrito o problema na noite anterior. Quando Gabriel chegou perto da lousa, ele estendeu a mão na direção de Fernando. Posso usar a lousa, professor? A formalidade educada, o respeito mantido mesmo após tudo, aquilo de alguma forma tornava tudo mais poderoso. Fernando apenas acenou com a cabeça, sem conseguir falar. Henrique pegou o giz e começou a escrever conforme Gabriel ditava. E palavra por palavra, número por número, o problema começou a tomar forma na lousa. Era uma obra de arte matemática. Ou um pesadelo, dependendo de quem estava olhando. Isso é... Um aluno na última fileira sussurrou. Isso nem parece matemática normal. Porque não é. Outro respondeu impressionado. Isso é matemática de outro nível. Fernando observava a lousa enquanto o problema se materializava. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. Ele reconhecia alguns dos símbolos, alguns dos conceitos, mas a forma como estavam entrelaçados, a complexidade da estrutura, é um problema de teoria dos números combinada com topologia algébrica. Gabriel explicou para a turma, sua voz calma e professoral, mais professoral que o próprio Fernando jamais havia sido. Foi proposto por um matemático russo e permaneceu sem solução pública por quase uma década. A solução existe, mas exige uma abordagem completamente não convencional. Beatriz levantou a mão timidamente. Gabriel, como você aprendeu isso? Gabriel virou-se na direção dela, e quando sorriu era um sorriso carregado de memórias preciosas. Minha mentora, Dona Helena, era especialista em problemas impossíveis. Ela dizia que os melhores matemáticos não são aqueles que sabem mais fórmulas, mas aqueles que conseguem ver padrões onde outros veem apenas caos. O silêncio que se seguiu era de pura reverência. Fernando limpou a garganta, tentando recuperar algum controle da situação. Muito bonito, Gabriel, mas você disse que eu teria que resolver. Está me desafiando com algo que nem você consegue. Eu consigo. Gabriel interrompeu, e havia aço absoluto em sua voz. Posso resolver agora, se o senhor quiser. Mas primeiro, quero dar ao senhor a oportunidade que me deu ontem, a chance de tentar. A inversão era perfeita.
devastadora. Fernando estava sendo oferecido exatamente o que ele havia oferecido a Gabriel, a oportunidade de fracassar publicamente. Fernando olhou para a lousa, depois para os alunos, depois de volta para Gabriel. Esse problema é absurdamente complexo. Nenhum professor de ensino médio seria capaz de... Então o senhor está recusando? Gabriel perguntou simplesmente. A sala explodiu em murmúrios. Alguns alunos riram nervosamente. Outros olhavam para Fernando com uma mistura de pena e satisfação. Eu não estou recusando! Fernando quase gritou, e todos silenciaram instantaneamente. Eu só estou dizendo que Isso não é justo. Você teve tempo para preparar? Eu tive 5 segundos quando o senhor me desafiou ontem. Gabriel disse, e cada palavra caiu como uma martelada. Não pedi tempo. Não reclamei que era injusto. Apenas resolvi. Henrique fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso daquele momento. Aquilo não era só sobre matemática. Era sobre dignidade, sobre como professores deveriam tratar alunos, sobre respeito. Fernando ficou parado por longos segundos, sua respiração pesada. Então, em um movimento brusco, ele pegou o giz. Muito bem, vou tentar. O que se seguiu foi doloroso de assistir. Fernando começou confiante, escrevendo as primeiras linhas de raciocínio. Mas após 2 minutos, sua escrita ficou hesitante. Após 5, ele apagou tudo e começou de novo. Após 10, havia suor em sua testa. Gabriel permaneceu sentado em silêncio, dando ao professor todo o tempo e espaço que precisasse. Não havia prazer em sua expressão. Apenas uma paciência infinita. 15 minutos se passaram. A aula ao lado já havia começado. Alguns alunos mudavam de posição nas cadeiras, mas ninguém fazia um som. Todos testemunhando. 20 minutos. Fernando tinha 3 abordagens diferentes escritas e apagadas na lousa. Suas mãos tremiam tanto que o giz caiu 2 vezes. Ele finalmente se virou e havia algo quebrado em sua voz. Eu não consigo. Ninguém riu. Ninguém comemorou. O momento era grande demais para isso. Posso tentar? Gabriel perguntou gentilmente. Fernando apenas se afastou, deixando o giz sobre a mesa. Ele foi até sua cadeira e se sentou pesadamente, um homem derrotado. Gabriel se levantou e caminhou até a lousa. Henrique estava ao seu lado, pronto para ser seus olhos. Henrique, pode ler o problema em voz alta para mim? Henrique leu, sua voz tremendo levemente. Considere a sequência definida recursivamente, onde cada termo depende da paridade do anterior, aplicada a um conjunto de números primos gêmeos em progressão aritmética, sob transformação topológica em espaço compacto. Alguns alunos já estavam perdidos na segunda linha. Fernando empalideceu. Ele reconhecia fragmentos, mas nunca havia visto tudo junto daquela forma. Perfeito, Gabriel disse quando Henrique terminou. Agora vou resolver. Henrique leu cada linha, cada símbolo. Gabriel ouvia com atenção absoluta, sua cabeça fazendo pequenos movimentos como se estivesse vendo as equações se montarem em sua mente. Perfeito, Gabriel disse quando Henrique terminou. Agora vou resolver. Por favor, anote conforme eu ditar. E então começou. Se a resolução do dia anterior havia sido impressionante, isso foi transcendental. Gabriel não apenas resolveu, ele ensinou. Cada passo era explicado com uma clareza que fazia até os conceitos mais abstratos parecerem compreensíveis. A chave está em reconhecer que o problema não é linear. Gabriel falava enquanto Henrique escrevia freneticamente. Precisamos pensar em dimensões. Imaginem que cada variável é um eixo em um espaço multidimensional. Beatriz estava gravando tudo em seu caderno, seus olhos brilhando de fascinação. Outros alunos tinham expressões de puro espanto. Até Fernando, afundado em sua cadeira, não conseguia desviar os olhos. 10 minutos depois, Gabriel chegou à solução final. E aplicando a transformação inversa, chegamos à conclusão de que a solução existe e é única, definida por... Ele ditou a expressão matemática final, e Henrique a escreveu na lousa com mãos que tremiam de emoção. Silêncio absoluto. Então, lentamente, Beatriz começou a aplaudir. Outro aluno se juntou, depois outro. Em segundos, a sala inteira estava de pé.
aplaudindo com uma intensidade que fazia as paredes vibrarem. Gabriel apenas sorriu modestamente, sua cabeça baixa. Fernando permaneceu sentado, olhando para as próprias mãos. Naquele momento, a porta se abriu. Diretor Carlos entrou, sua expressão séria, mas curiosa. Ele havia ouvido o barulho do corredor. "O que está acontecendo aqui?" Ele perguntou, olhando para a lousa cheia de equações, para os alunos de pé, para Fernando afundado na cadeira. Gabriel virou-se na direção da voz nova. "Diretor Carlos?" "Sim. E você deve ser Gabriel." Carlos caminhou para dentro da sala, seus olhos percorrendo a lousa com crescente interesse. "Eu preciso falar com você e com o professor Fernando. Agora." Henrique tocou o ombro de Gabriel. "Quer que eu vá com você?" "Não precisa." Gabriel respondeu baixo. "Está tudo bem." Enquanto Gabriel e Fernando saíam da sala seguindo o diretor, Beatriz sussurrou para a turma. "Gravem isso na memória. Nós acabamos de testemunhar história sendo feita." E no corredor vazio, caminhando 3 passos atrás de Fernando, Gabriel sentiu algo que não esperava sentir. Não era vitória, não era satisfação. Era esperança. Esperança de que, talvez, as coisas finalmente começassem a mudar. A sala do diretor Carlos era um espaço que poucos alunos conheciam por dentro. Paredes forradas de diplomas e certificados. Uma mesa de madeira escura polida, 2 cadeiras de frente para ela. Gabriel sentiu o cheiro de café velho e papel quando entrou. Sua bengala encontrando o tapete macio que abafava seus passos. "Sentem-se, por favor." A voz de Carlos era firme, mas não hostil. Gabriel ouviu Fernando puxar uma cadeira com força desnecessária, o rangido alto revelando sua tensão. Gabriel sentou-se com calma, as mãos pousadas sobre a bengala, sua postura ereta. Ele podia sentir os olhos do diretor sobre ele, avaliando, medindo. "Gabriel?" Carlos começou, e havia algo em seu tom que fez o garoto prestar atenção total. "Eu recebi 3 ligações de pais esta manhã, 5 e-mails. E 2 alunos vieram até minha sala antes mesmo da primeira aula começar." O coração de Gabriel acelerou, mas ele não deixou transparecer. Fernando mudou de posição na cadeira ao lado, inquieto. "Todos falando sobre você." Carlos continuou. "Sobre o que aconteceu ontem e hoje." "Diretor, eu posso explicar." Fernando começou, mas Carlos levantou a mão, silenciando-o imediatamente. "Professor Fernando, eu ainda não terminei." Havia uma frieza na voz do diretor que Gabriel nunca havia ouvido antes. "Na verdade, as mensagens que recebi não foram reclamações sobre Gabriel. Foram sobre você." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Os pais estavam preocupados. Carlos abriu uma pasta sobre a mesa, o som de papéis sendo folheados preenchendo o ambiente. "Disseram que seus filhos chegaram em casa ontem assustados, não com o confronto matemático, mas com a forma como você tratou Gabriel na frente de toda a turma. Eu apenas... Você humilhou publicamente um aluno com necessidades especiais." Carlos interrompeu, e cada palavra saiu afiada como uma lâmina. Questionou sua capacidade de estar naquela sala. Sugeriu que ele era incapaz por causa de sua limitação visual. Gabriel permaneceu em silêncio, mas sentiu algo se mexer em seu peito. Alguém finalmente estava vendo, finalmente entendendo. Fernando tentou se defender. "Diretor Carlos, isso está fora de contexto. Eu estava apenas testando se ele poderia acompanhar o nível." "Testando?" A voz de Carlos subiu levemente. "Fernando, você está nesta escola há 8 anos. 8. E esta não é a primeira vez que recebo reclamações sobre seus métodos." Gabriel piscou atrás dos óculos escuros. "Não era a primeira vez?" Carlos continuou, sua voz agora carregada de algo que parecia cansaço. "Ao longo dos anos, recebi inúmeras reclamações sobre seus métodos. Alunos que abandonaram matemática avançada. Jovens brilhantes que desenvolveram ansiedade severa depois de meses na sua aula." Carlos bateu a mão na mesa. "Você fez esses garotos acreditarem que eram incompetentes." O ar saiu dos pulmões de Fernando como se tivesse levado um soco. "E Camila Rocha, Larissa Fernandes, Tiago Almeida?" Carlos enumerava nomes que Gabriel não conhecia, mas que claramente significavam algo. Todos alunos brilhantes que desenvolveram trauma de matemática depois de passarem pela sua sala. Todos jovens que acreditaram que eram fracos, burros, incapazes,
Porque você os fez sentir assim. Gabriel sentiu um nó na garganta. Ele não estava sozinho. Nunca esteve sozinho. Havia outros que sofreram o mesmo que ele. Talvez piores, porque não tinham a armadura que ele havia desenvolvido com Dona Helena. Diretor, Fernando tentou novamente, mas sua voz saiu quebrada. Eu nunca quis. Eu só queria que eles fossem melhores, que se esforçassem mais. Humilhação não é motivação, Fernando. Carlos disse, e agora havia uma tristeza genuína em sua voz. Medo não é o mesmo que respeito. E você confundiu essas coisas por anos. Gabriel fez uma pausa. Parte dele queria falar, defender-se, explicar. Mas outra parte, a parte que Dona Helena havia ensinado, sabia que este não era seu momento. Era o momento da verdade vir à tona sozinha. Gabriel. Carlos virou-se para ele e sua voz ficou mais suave. Você tem algo a dizer? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Quando falou, cada palavra foi medida. Diretor Carlos, eu não vim aqui para destruir a carreira de ninguém. Vim para aprender matemática. Ele fez uma pausa. Mas quando alguém tenta me fazer acreditar que sou incapaz por causa da minha visão, quando alguém usa conhecimento como arma em vez de ferramenta, eu preciso provar que está errado. Não por mim, mas pelos que virão depois de mim. O silêncio que se seguiu foi profundo. Carlos suspirou longamente. Gabriel, eu li seu histórico esta manhã. Você participou de 3 Olimpíadas Regionais de Matemática. Ganhou medalha de ouro em 2. Seu QI de raciocínio lógico está no percentil 98 da população. Fernando virou a cabeça bruscamente para Gabriel, olhos arregalados. Ele não sabia. Não havia se dado ao trabalho de saber. Você não precisava estar naquela sala. Carlos continuou. Poderia ter transferência para classes especializadas, programas para alunos superdotados, mas escolheu ficar. Por quê? Gabriel sorriu levemente. Porque o mundo real não tem classes especializadas, diretor. Tem pessoas de todos os tipos. E se eu vou fazer diferença um dia, preciso aprender a lidar com todos os tipos de pessoas. Até Fernando pareceu encolher com aquela resposta. Carlos se recostou na cadeira, olhando entre os dois. Fernando, você está suspenso por 2 semanas, sem salário. E quando voltar, vai passar por treinamento obrigatório sobre inclusão e metodologias respeitosas de ensino. Diretor, isso não é negociável. Carlos cortou com finalidade. E se eu receber uma reclamação adicional, uma única, sua posição nesta escola será reavaliada. Entendeu? Fernando baixou a cabeça derrotado. Sim, senhor. Pode ir. Fernando se levantou lentamente, como se cada movimento doesse. Ele passou por Gabriel em direção à porta, depois parou. Virou-se. Gabriel. Sua voz era um sussurro rouco. Eu sinto muito. Não era um pedido de desculpas completo. Não era suficiente. Mas era o começo de algo. Talvez reconhecimento. Talvez apenas medo das consequências. Gabriel não tinha certeza. E naquele momento, não importava. Sei que sente, professor. Gabriel respondeu simplesmente. Fernando saiu, fechando a porta com um clique suave. Carlos e Gabriel ficaram sozinhos na sala. O diretor se levantou, caminhou até a janela. Gabriel podia ouvir o som de crianças brincando no pátio lá fora, suas risadas distantes e leves. Gabriel, você sabe que criou uma situação complicada, não sabe? Carlos disse, mas havia algo quase paterno em sua voz. A escola inteira está falando sobre isso. Alguns pais querem Fernando demitido. Outros acham que você foi desrespeitoso. Eu sei, senhor. Gabriel respondeu. E se o senhor achar que eu preciso de alguma consequência também, eu aceito. Carlos riu baixinho. Consequência? Garoto, você fez em 2 dias o que eu tentei fazer em 2 anos. Mostrar que conhecimento sem humanidade não vale nada. Ele voltou para a mesa. Mas agora você tem uma responsabilidade, entende? Gabriel inclinou a cabeça curioso. Você se tornou um símbolo. Carlos explicou. Para os outros alunos, para os que se sentiram pequenos, incapazes. Você mostrou que é possível enfrentar injustiça com inteligência e dignidade. Ele fez uma pausa. E símbolos precisam continuar sendo simbólicos. Gabriel entendeu perfeitamente. Não era apenas sobre ele mais. Nunca foi. O que o senhor precisa que eu faça? Carlos sorriu, e Gabriel pôde ouvir o sorriso na voz dele.
Continue sendo exatamente quem você é. Continue mostrando que limitações não definem capacidades. E se estiver disposto, eu gostaria que você considerasse dar palestras para outras turmas, compartilhar sua história, inspirar. O coração de Gabriel bateu mais rápido. Aquilo era maior do que imaginava. Muito maior. Eu vou pensar sobre isso, senhor. Ótimo. Carlos caminhou até a porta e a abriu. Pode voltar para a aula. E Gabriel? Sim, senhor. Dona Helena estaria orgulhosa. Muito orgulhosa. Gabriel sentiu um nó apertando sua garganta, mas conseguiu manter a compostura. Como o diretor sabia sobre Dona Helena? Como se lendo seus pensamentos, Carlos disse: ela era minha professora também, há muito tempo. E ela sempre dizia que os melhores alunos não são os que sabem mais, mas os que usam conhecimento para tornar o mundo mais justo. Gabriel não confiou em sua voz para responder. Apenas acenou com a cabeça e saiu. No corredor vazio, ele parou por um momento, encostando na parede fria. Respirou fundo. A verdade havia finalmente vindo à tona, e com ela, a possibilidade de mudança real. 3 meses haviam se passado desde aquele dia na sala do diretor Carlos. 3 meses que transformaram o Colégio Horizonte de formas que ninguém poderia ter previsto. Gabriel caminhava pelos corredores naquela tarde de sexta-feira, e pela primeira vez desde que entrara naquela escola, os sussurros ao seu redor não eram de pena ou curiosidade mórbida. Eram de respeito. Ei, Gabriel! Uma voz feminina chamou da escada. Era Beatriz, descendo apressada com uma pilha de papéis nos braços. Você viu? Colocaram seu nome na lista. Gabriel parou, virando-se na direção dela. Que lista? A lista de mentores do programa novo. Ela chegou sem fôlego ao lado dele. O diretor Carlos criou um sistema de mentoria entre alunos. E você está como um dos mentores principais de matemática. Henrique apareceu logo atrás, rindo. Cara, você virou celebridade. Tem aluno do primeiro ano te procurando para tirar dúvida de equação básica. Gabriel sentiu uma mistura de orgulho e responsabilidade apertar seu peito. Nas últimas semanas, ele havia dado 2 palestras, uma para o ensino médio inteiro, outra para os professores. Falou sobre sua jornada, sobre Dona Helena, sobre como a limitação visual nunca foi uma barreira para sua mente. Mas nunca imaginou que aquilo geraria algo tão concreto. Eu nem sei se estou preparado para ser mentor, Gabriel admitiu, ajustando a mochila no ombro. Você já é mentor, seu bobo. Beatriz deu um tapinha leve em seu braço. Só está formalizando agora. Eles caminharam juntos até o pátio, onde grupos de alunos se espalhavam pelas mesas. O sol da tarde banhava tudo em uma luz dourada. E Gabriel podia sentir o calor na pele, ouvir o som de conversas animadas, risadas genuínas. Sabe o que é mais louco? Henrique disse enquanto se sentavam em um banco perto da quadra. Depois que você enfrentou o Fernando, outros alunos começaram a falar também. Lembra da Camila que o diretor mencionou? Gabriel acenou que sim. Ela voltou para a aula de matemática. Henrique continuou e havia emoção em sua voz. Depois de 2 anos evitando, ela me disse que foi sua palestra que deu coragem a ela, que se você conseguiu enfrentar o medo, ela também conseguiria. Gabriel ficou em silêncio, processando. Ele havia mudado a vida de alguém que nem conhecia. Como isso era possível? E tem mais. Beatriz se inclinou para a frente, baixando a voz como se compartilhasse um segredo precioso. O Fernando voltou da suspensão semana passada. Ele está diferente. Diferente como? Gabriel perguntou genuinamente curioso. Ele pede desculpas quando erra. Beatriz disse, como se aquilo fosse o evento mais extraordinário do universo. Tipo, de verdade. Ontem ele explicou um conceito 3 vezes para o Lucas, sem ficar irritado. 3 vezes, Gabriel! O Fernando de antes teria humilhado o Lucas na segunda vez. Henrique assentiu. E ele começou a usar exemplos do mundo real nas aulas. Sabe, coisas que fazem sentido, em vez de só jogar fórmulas e esperar que a gente decore. Gabriel absorveu aquelas informações com um misto de surpresa e algo que se parecia perigosamente com esperança. Ele não havia destruído Fernando. Havia talvez forçado uma mudança que já deveria ter acontecido anos atrás. Ele te procurou? Henrique perguntou hesitante. Não, Gabriel respondeu honestamente.
E eu não espero que procure. Algumas pontes levam mais tempo para serem reconstruídas. Profundo, cara. Henrique sorriu. Você está virando filósofo agora? Gabriel riu. Um som raro e genuíno que fez Beatriz sorrir largamente. Naquele momento, uma sombra bloqueou o sol à frente deles. Gabriel sentiu alguém parar, hesitante. Gabriel? A voz era masculina, jovem, tremendo levemente. Posso falar com você? Claro. Gabriel virou-se na direção da voz. Quem é? Eu sou Diego, do primeiro ano. O garoto falou rápido, nervoso. Eu assisti sua palestra semana passada. E eu preciso te contar algo. Beatriz e Henrique trocaram olhares, percebendo que aquele era um momento privado. A gente vai ali pegar um suco, Henrique disse, tocando o ombro de Gabriel. Já volto. Quando ficaram sozinhos, Gabriel gesticulou para o espaço ao seu lado no banco. Senta aqui, Diego. O garoto sentou-se e Gabriel podia ouvir sua respiração irregular, o som de dedos nervosos tamborilando na própria perna. Você disse na palestra que todo mundo tem algo que os torna diferentes. Diego começou, sua voz quase um sussurro, que a diferença não é fraqueza, é só diferença. Disse. Gabriel confirmou gentilmente. E acredito nisso. Eu tenho dislexia. Diego soltou de uma vez, como se estivesse confessando um crime. E eu sempre me senti burro. Tipo, todo mundo lê rápido, escreve fácil. E eu troco letras, demoro o dobro do tempo, às vezes não entendo o que eu mesmo escrevi. Gabriel sentiu seu coração apertar. Reconhecia aquela dor. A dor de se sentir quebrado em um mundo que valoriza uma forma específica de funcionar. E aí? Gabriel perguntou, sua voz calma e encorajadora. O que você faz quando se sente assim? Antes eu evitava. Fingia estar doente em dias de prova. Copiava dos outros. Me escondia. Diego fez uma pausa e sua voz ficou mais firme. Mas depois da sua palestra, eu pensei... Se você pode resolver equações impossíveis sem ver, talvez eu possa ler livros do meu jeito. Mais devagar, mas do meu jeito. Gabriel sentiu lágrimas picarem seus olhos atrás dos óculos escuros. Aquilo era o motivo de tudo. Diego, Gabriel virou-se completamente para ele. Você não é burro. Seu cérebro só processa informação diferente. E sabe o que é incrível? Pessoas com dislexia costumam ter habilidades espaciais e criativas extraordinárias. Você já tentou desenho, arquitetura, música? Eu desenho, Diego admitiu timidamente. Muito. É a única coisa que me faz sentir bom em algo. Então você tem um talento. Gabriel sorriu. Só não é o talento que a escola valoriza primeiro. Mas isso não te torna menos capaz. Te torna diferente. E diferente é poderoso quando você abraça em vez de esconder. Diego ficou em silêncio por longos segundos. Então, com voz embargada, obrigado. Sério. Ninguém nunca disse isso antes. Agora alguém disse. Gabriel estendeu a mão. E toda vez que você se sentir pequeno, lembra dessa conversa. Promete? Diego apertou a mão dele com força. Prometo. Quando o garoto se foi, Gabriel permaneceu sentado, o sol quente no rosto, o coração cheio de algo que não conseguia nomear completamente. Propósito, talvez. Ou significado. Henrique e Beatriz voltaram com sucos, sentando-se dos dois lados dele. Tudo bem? Beatriz perguntou suavemente. Mais do que bem. Gabriel respondeu, e era verdade. Gabriel, Henrique disse depois de um momento. Você percebe o que está fazendo, né? Tipo... O impacto real que está tendo? Às vezes. Gabriel admitiu. Mas outras vezes parece surreal. Tipo, eu só quis defender minha dignidade. Não esperava. Isso tudo. É porque você não fez isso só por você. Beatriz disse com convicção. Você fez pensando nos que viriam depois. E as pessoas sentem isso. Sentem que você é real. Que se importa de verdade. Naquele momento... A voz do diretor Carlos ecoou pelo sistema de som do pátio. Gabriel Oliveira, por favor, compareça à sala da diretoria. Gabriel Oliveira. Os três se entreolharam. Você acha que é problema? Henrique perguntou preocupado. Só há um jeito de descobrir. Gabriel se levantou, pegando sua bengala.
Quando chegou à sala do diretor, Carlos não estava sozinho. Havia uma mulher que Gabriel não conhecia. Voz madura, passos leves, um perfume suave de lavanda. Gabriel, esta é a professora Andréia Campos. Carlos fez as apresentações. Ela coordena um programa nacional de Olimpíadas de Matemática para estudantes com deficiências. O coração de Gabriel acelerou. Gabriel, Andréia falou, e havia entusiasmo genuíno em sua voz. Eu assisti o vídeo da sua palestra aqui na escola. Beatriz gravou com o celular dela e postou nas redes sociais naquela mesma noite. Ela disse que uma história como a sua precisava ser compartilhada. O vídeo viralizou. Mais de 200.000 visualizações em uma semana. Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. Como assim? Viralizou? Sua história tocou muita gente. Andréia continuou. E eu vim aqui pessoalmente para te fazer um convite. Queremos que você participe da Olimpíada Nacional. Não só como competidor, embora seu nível seja certamente olímpico, mas também como porta-voz. Alguém que pode mostrar a outros jovens que limitações físicas não determinam potencial intelectual. Gabriel não conseguia processar. Aquilo estava indo longe demais, rápido demais. Eu não sei, ele admitiu honestamente. Isso é muito maior do que imaginei. Carlos colocou uma mão gentil em seu ombro. Gabriel, você não precisa decidir agora, mas pensa com carinho. Você tem o poder de mudar vidas em escala nacional. Assim como Dona Helena mudou a sua. A menção de Dona Helena foi como um soco emocional. Gabriel engoliu seco, o peso daquela responsabilidade caindo sobre seus ombros. E, ao mesmo tempo, a honra imensa que ela representava. Posso ter uns dias para pensar? Ele perguntou. Claro, Andréia disse calorosamente. Aqui está meu contato. Me liga quando decidir. Mas, Gabriel, eu realmente espero que seja um sim. Quando Gabriel saiu daquela sala, sua mente estava em turbilhão. Ele caminhou até o portão da escola, onde Mariana sempre o esperava no final do dia. Mãe, ele disse assim que a sentiu se aproximar. Eu preciso te contar algo incrível. E enquanto caminhavam para casa, Gabriel narrou cada detalhe. Diego, a professora Andréia, o vídeo viral, o convite nacional. Mariana escutou tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela parou no meio da calçada e abraçou seu filho com força. Meu menino, ela sussurrou com voz embargada. Você não está apenas cumprindo a promessa que fez a Dona Helena. Você está criando um legado próprio. Gabriel abraçou sua mãe de volta, sentindo o peso e a beleza daquelas palavras. Um legado próprio. Talvez fosse hora de abraçar isso completamente. Gabriel estava sentado à mesa da cozinha naquela noite de domingo, o cartão de visita de Andréia Campos entre seus dedos. Ele o tocava repetidamente, sentindo a textura do papel grosso, o relevo das letras impressas que não podia ver, mas que sabia de cor. Você vai ligar para ela? Mariana perguntou suavemente, colocando uma xícara de chá quente na frente dele. O vapor subia carregando o aroma de camomila que sempre acalmava seus nervos. Não sei, mãe, Gabriel respondeu honestamente. É assustador, muito assustador. O que te assusta mais? O desafio em si ou o tamanho do que pode se tornar? Gabriel ficou em silêncio, processando a pergunta. Sua mãe tinha o dom de ir direto ao ponto. As duas coisas, ele finalmente admitiu. E se eu falhar? E se eu decepcionar todas aquelas pessoas que estão me vendo como, como inspiração? E se eu não for bom o suficiente? Mariana puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele. Pegou suas mãos entre as suas. E Gabriel sentiu o calor familiar, o toque que sempre significou segurança. Meu filho, deixa eu te contar algo que Dona Helena me disse uma vez. Sua voz estava carregada de emoção. Foi alguns meses antes dela partir. Nós estávamos tomando café e ela olhou para mim e disse: Mariana, seu filho não tem medo de ser grande. Ele tem medo de não poder voltar a ser pequeno depois. E você entende o que ela quis dizer? Gabriel sentiu um nó na garganta. Não, ele não entendia. Ela disse que você sempre teve grandeza dentro de si, mas que ser grande vem com responsabilidade, exposição, expectativas, e que uma vez que você mostra ao mundo quem realmente é, não dá para voltar ao anonimato confortável. Mariana apertou suas mãos. Gabriel,
Você já mostrou quem é. A escola inteira viu. 200.000 pessoas na internet viram. Não tem mais volta para a zona de conforto. As palavras bateram em Gabriel como ondas. Então, eu deveria aceitar? Eu acho, Mariana disse lentamente, escolhendo cada palavra, que você deveria perguntar a si mesmo o que Dona Helena faria. E mais importante, o que o Gabriel de 10 anos, aquele menino assustado que conheceu uma professora que acreditou nele, gostaria que o Gabriel de hoje fizesse? Gabriel respirou fundo. A resposta veio clara como cristal. Ele gostaria que eu fosse corajoso. Então seja. Na manhã seguinte, segunda-feira, Gabriel chegou à escola com o celular no bolso e uma decisão tomada. Ele ligaria para Andréia no intervalo. Mas antes disso, tinha sua primeira sessão oficial como mentor de matemática. A sala de mentoria era pequena, com apenas 6 mesas e uma lousa. Quando Gabriel entrou, já havia 4 alunos esperando. Ele podia sentir a presença deles, ouvir as respirações nervosas, o arrastar de cadeiras. Bom dia, Gabriel disse. E sua voz saiu mais firme do que esperava. Eu sou Gabriel e... Bem, acho que vocês já sabem quem eu sou. Uma risada nervosa percorreu o grupo. Eu sou Camila. Uma voz feminina falou hesitante. A gente nunca se falou antes, mas eu queria te agradecer. Por tudo. Gabriel virou-se na direção dela. Camila Rocha? Sim, ela confirmou surpresa. Você lembra de mim? O diretor Carlos mencionou seu nome. Disse que você voltou para as aulas de matemática. Gabriel sorriu. Isso é incrível, Camila. De verdade. Foi por sua causa, ela disse, e havia emoção genuína em sua voz. Quando você enfrentou o professor Fernando, eu percebi que o problema nunca foi a matemática. Foi como eu fui ensinada a me sentir sobre ela. E como você se sente agora? Gabriel perguntou. Ainda com medo. Camila riu. Mas é um medo diferente. Não é mais o medo de ser humilhada. É o medo normal de aprender algo novo. E esse medo, esse eu consigo enfrentar. Os outros alunos se apresentaram um por um. Lucas, do 2º ano, que tinha dificuldade com álgebra. Amanda, recém-chegada na escola, que queria se preparar para vestibulares. E para surpresa de Gabriel, Diego, o garoto com dislexia que havia procurado ele semanas atrás. Diego? Gabriel perguntou quando ouviu sua voz. Você está aqui para a mentoria de matemática? Na verdade, Diego respondeu com um sorriso que Gabriel podia ouvir na voz. Eu estou aqui porque você me inspirou. E porque percebi que talvez matemática não seja meu inimigo. Talvez eu só precise aprender do meu jeito. Gabriel sentiu seu coração apertar de orgulho. Eles passaram a próxima hora trabalhando juntos. Gabriel explicava conceitos, mas não da forma tradicional. Ele contava histórias, criava analogias, fazia com que eles sentissem a matemática em vez de apenas memorizá-la. Números não são inimigos, Gabriel dizia enquanto caminhava entre as mesas. São ferramentas, e como qualquer ferramenta, você precisa aprender a pegá-las do jeito certo. Algumas pessoas pegam com a mão direita, outras com a esquerda. Algumas precisam de mais tempo, outras são rápidas. Mas todos podem aprender. Quando a sessão terminou, os alunos saíram conversando animadamente entre si. Camila foi a última a sair, parando na porta. Gabriel, ela chamou suavemente. Você mudou minha vida. Espero que saiba disso. Ele não sabia o que dizer. Um sorriso genuíno tomou conta de seu rosto enquanto apenas acenava, o coração aquecido pela gratidão. No intervalo, Gabriel foi até o pátio e, com mãos tremendo levemente, discou o número de Andréia Campos. Alô? A voz dela atendeu no 2º toque. Professora Andréia, aqui é Gabriel. Gabriel Oliveira. Gabriel! Ele podia ouvir o sorriso na voz dela. Que bom ouvir você. Já pensou sobre minha proposta? Gabriel respirou fundo. Pensei. E... eu aceito. Do outro lado da linha, ele ouviu um pequeno grito de alegria abafado. Sério? Gabriel, isso é maravilhoso. Você não vai se arrepender, eu prometo. Vamos fazer coisas incríveis juntos. Eles conversaram por 15 minutos sobre logística, datas, o que seria esperado dele. Haveria uma conferência nacional em um mês, onde Gabriel faria uma palestra principal para mais de 1.000 estudantes e educadores. Depois,
Participaria das Olimpíadas como competidor e mentor de outros alunos com deficiências. Quando desligou, Gabriel sentiu algo estranho no peito. Não era medo, era antecipação, esperança, a sensação de que estava no caminho certo. Então você aceitou? A voz de Henrique veio de trás dele, fazendo-o dar um pequeno pulo. Cara, não me assusta assim. Gabriel riu. Desculpa. Henrique sentou-se ao seu lado no banco. Mas eu ouvi você falando ao telefone. Conferência Nacional? Olimpíadas? Gabriel, você está virando celebridade de verdade. Não é sobre isso, Gabriel disse seriamente. É sobre, não sei, fazer diferença? Mostrar que é possível? Eu sei, cara. Eu sei. Henrique colocou a mão no ombro do amigo. E olha, só para você saber, eu vou estar lá. Em cada palestra, em cada Olimpíada. Sendo seus olhos quando você precisar, sendo seu amigo sempre. Gabriel sentiu as lágrimas voltarem. Obrigado, irmão. Por tudo. Naquele momento, uma voz conhecida os interrompeu. Uma voz que Gabriel não esperava ouvir. Gabriel, posso falar com você um momento? Era Fernando. Henrique ficou tenso ao lado de Gabriel, protetor. Mas Gabriel fez um sinal discreto para ele ficar calmo. Professor Fernando. Gabriel virou-se na direção da voz. Claro, pode falar. Houve uma longa pausa. Gabriel podia ouvir a respiração irregular de Fernando. O peso do que quer que ele estivesse prestes a dizer. Eu vim te pedir desculpas. As palavras saíram baixas, carregadas de algo que parecia vergonha genuína. De verdade. Não porque fui forçado, não porque o diretor mandou, mas porque eu finalmente entendi o que fiz. Gabriel permaneceu em silêncio, deixando o homem continuar. Depois da suspensão eu fiquei em casa, sozinho, pensando. Fernando fez uma pausa. E eu percebi que passei anos usando conhecimento como arma, fazendo alunos se sentirem pequenos para me sentir grande. E quando você me mostrou que inteligência não tem nada a ver com humilhação, que ensinar é sobre elevar e não rebaixar, eu me vi pelo que realmente era. Um professor que havia esquecido por que começou a ensinar. Henrique observava tudo com olhos arregalados. Aquilo era real. Fernando estava genuinamente arrependido. Por que você começou a ensinar, professor? Gabriel perguntou suavemente. A resposta veio carregada de emoção. Porque quando eu era criança, tive um professor que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Ele me mostrou que matemática era linda, não assustadora. E eu jurei que faria o mesmo por outros. Mas em algum lugar pelo caminho, eu me perdi. Gabriel sentiu algo se mexer em seu peito. Compaixão, compreensão. Professor Fernando, ele disse calmamente, eu não te odeio. Nunca odiei. Fiquei com raiva? Sim. Me senti humilhado? Sim. Mas ódio? Não, porque ódio não constrói nada. E eu quero construir. Fernando soluçou baixinho. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais fui, Gabriel. Não. Gabriel balançou a cabeça. Eu só tive a sorte de ter alguém como Dona Helena me mostrando o caminho certo desde cedo. Você pode recomeçar, professor. Pode voltar a ser quem você era antes de se perder. Houve um longo silêncio. Então Fernando falou, sua voz quebrada, mas sincera. Você me inspira, Gabriel. E eu prometo que vou honrar isso. Vou ser o professor que deveria ter sido desde o início. Então estamos bem. Gabriel estendeu a mão. Fernando a apertou com força. E naquele aperto de mão, havia algo sendo curado. Não só entre eles, mas dentro de Fernando mesmo. Quando o professor se afastou, Henrique soltou o ar que estava segurando. Cara, isso foi intenso. Sim, Gabriel concordou. Mas necessário. Ele precisava disso. E eu... acho que eu também. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Gabriel continuou suas mentorias, que rapidamente se encheram. De 6 alunos passou para 12, depois 15. O diretor Carlos teve que providenciar uma sala maior. Diego aparecia em todas as sessões, e sua transformação era visível. Ele começou a usar estratégias visuais para a matemática, desenhando problemas em vez de apenas escrevê-los. E funcionava. Suas notas melhoraram, mas, mais importante, sua confiança cresceu. Camila se tornou uma das alunas mais dedicadas e começou a ajudar outros estudantes que, como ela, haviam desenvolvido ansiedade matemática. Ela criou um grupo de apoio que se reunia 2 vezes por semana,
E Fernando? Fernando era um professor diferente. Ele pedia feedback dos alunos, adaptava suas aulas, pedia desculpas quando errava. Não era perfeito. Ainda tinha momentos de impaciência, mas estava tentando. Genuinamente tentando. Uma semana antes da Conferência Nacional, Gabriel estava em casa organizando suas anotações em braille quando Mariana entrou no quarto com algo nas mãos. Gabriel, chegou uma encomenda para você. Ele ouviu o som de uma caixa sendo colocada sobre a cama. Não estava esperando nada. Do que é? Ele perguntou curioso. Não sei. Tem um cartão. Quer que eu leia? Por favor. Mariana abriu o envelope e Gabriel ouviu sua respiração falhar. Mãe, o que foi? Com voz embargada, ela leu. Gabriel, esta era da minha irmã. Ela me fez prometer que, se algum dia eu encontrasse um aluno verdadeiramente especial, alguém que incorporasse tudo que ela acreditava sobre matemática e humanidade, eu deveria passar isso adiante. Você é esse aluno. Use com orgulho. Professora Helena Campos. Gabriel ficou gelado. Campos? Como Andréia Campos? Gabriel. Mariana estava chorando agora. Andréia é irmã de Dona Helena. Ela não te contou porque queria que você aceitasse o convite por mérito próprio, não por conexão. Mas agora ela quer que você saiba. Gabriel abriu a caixa com mãos tremendo. Dentro havia um objeto que ele reconheceu pelo toque imediatamente. A calculadora científica especial de Dona Helena, adaptada com feedback sonoro, aquela que ela usava nas demonstrações. Presa a ela, uma nota em braille. Gabriel a leu com dedos que mal conseguiam ficar firmes. Para Gabriel. Continue mostrando ao mundo que limitações não definem destinos. Com amor eterno, Helena. Ele desabou. Chorou como não chorava desde o funeral de Dona Helena. Chorou de gratidão, de saudade, de amor por uma mentora que continuava guiando seu caminho mesmo depois de partir. Mariana o abraçou, chorando junto. E naquele momento, Gabriel entendeu completamente. Não se tratava apenas de matemática. Não se tratava de vencer Fernando ou de palestras nacionais. Tratava-se de honrar um legado. De ser a prova viva de que amor, dedicação e acreditar no potencial de alguém pode mudar vidas. Dona Helena havia plantado uma semente nele anos atrás. E agora, essa semente estava se tornando uma floresta inteira, tocando Camila, Diego, Fernando, milhares de pessoas online e, logo, 1000 pessoas em uma conferência nacional. Ele guardou a calculadora com reverência. Não a usaria nas Olimpíadas. Competiria com seus próprios recursos, mas a levaria consigo, como símbolo, como lembrança, como promessa. Na noite anterior à viagem para a conferência, Gabriel estava em seu quarto quando ouviu uma batida leve na porta. Entra. Era Henrique segurando algo que fazia um barulho de papel. Cara, você precisa ver isso, ele disse. E Gabriel riu. Henrique, eu não posso. Ver era modo de dizer. Você precisa saber disso. Henrique se sentou ao lado dele. Sabe aquele vídeo da sua palestra que viralizou? Ele chegou em 1 milhão de visualizações hoje. 1 milhão, Gabriel. A Beatriz está pirando. Ela nunca imaginou que o vídeo que ela postou chegaria tão longe. Ela me disse que só queria que os pais vissem o que você fez. Mas aí começou a ser compartilhado e... Bem, você virou o fenômeno da internet. Gabriel sentiu o ar sair de seus pulmões. Como isso é possível? Porque sua história é real, é poderosa. É exatamente o que as pessoas precisam ouvir. Henrique fez uma pausa. E tem mais. Alguém legendou em espanhol, em inglês, até em japonês. Tem gente do mundo inteiro comentando, compartilhando, dizendo que você inspirou eles. Gabriel mal podia processar. 1 milhão de pessoas conheciam sua história, foram tocadas por ela. E sabe o comentário mais curtido? Henrique continuou, sua voz emocionada. É de uma garota da Índia. Ela escreveu: eu sou surda e sempre achei que matemática era impossível para mim porque as aulas são tão verbais. Mas vendo Gabriel, eu entendi que impossível é só uma palavra. Obrigada por me mostrar que posso. As lágrimas de Gabriel caíam livremente agora. Ele estava mudando vidas de pessoas que nunca conheceria, em países que nunca visitaria, em línguas que não falava. Gabriel,
Henrique disse suavemente. Você não percebe ainda, mas você não é mais só um aluno do Colégio Horizonte. Você é um movimento. Você é a esperança andando. E naquela noite, sozinho em seu quarto, Gabriel finalmente entendeu o peso e a beleza do que Mariana havia dito. Não havia mais volta para o anonimato. Mas ele não queria mais. Porque ser grande não significava estar sozinho. Significava carregar outros com você. O auditório do Centro de Convenções São Paulo era imenso. 1.200 lugares, todos ocupados. Gabriel podia sentir a energia vibrando no ar. Ouvir o murmúrio constante de centenas de conversas simultâneas, o arrastar de cadeiras, a expectativa palpável. Ele estava nos bastidores. Henrique ao seu lado, segurando suas anotações em braille. Mariana do outro lado com uma mão protetora em seu ombro. Andréia Campos estava na frente dele, revisando os últimos detalhes. Gabriel, em 5 minutos você entra. A sua voz era calma, profissional, mas ele podia detectar a emoção por trás. Lembra de tudo que conversamos? Sim, professora. Gabriel respondeu, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Mariana apertou seu ombro. Meu filho, você está bem? Estou com medo. Ele admitiu honestamente. Tipo, muito medo. Do quê? Andréia perguntou gentilmente. De decepcionar todo mundo, de não estar à altura, de... Gabriel fez uma pausa, respirando fundo. De não honrar Dona Helena da forma que ela merece. Houve um momento de silêncio. Então Andréia se aproximou, e Gabriel sentiu mãos gentis segurando as suas. Mãos que eram surpreendentemente parecidas com as de Dona Helena. Gabriel, posso te contar um segredo? Ela disse suavemente. Minha irmã me ligou 3 dias antes de morrer. Ela estava no hospital muito fraca, mas insistiu em falar comigo. E sabe o que ela disse? Gabriel balançou a cabeça, incapaz de falar. Ela disse, Andréia, eu encontrei ele. O aluno que vai mudar tudo. O garoto que vai provar que eu estava certa o tempo todo. Que capacidade não conhece limites. Que o coração ensina mais que os olhos. Que matemática é sobre beleza e não sobre medo. Dawn, ela estava falando de você, Gabriel. E ela não estava decepcionada. Ela estava em paz, porque sabia que você continuaria o trabalho dela. Gabriel sentiu os olhos arderem atrás dos óculos escuros, mas manteve a cabeça erguida. Henrique limpou a garganta, claramente emocionado. Mariana apertava as mãos, lutando para manter a compostura. Então, quando você subir naquele palco, Andréia continuou, sua própria voz embargada. Não pense em honrá-la sendo perfeito. Honre-a sendo exatamente quem você é. Humano, vulnerável, real. Foi isso que ela amava em você. Um assistente apareceu na porta. Professora Andréia, estamos prontos. Gabriel respirou fundo 1, 2, 3 vezes. Mariana o puxou para um abraço apertado. Eu te amo, meu filho. Estou tão orgulhosa de você que meu coração mal cabe no peito. Eu te amo também, mãe. Gabriel sussurrou. Henrique bateu de leve em seu ombro. Vai lá e mostra a eles do que você é feito, irmão. Eu vou estar na primeira fileira. Seus olhos quando precisar. Gabriel sorriu através das lágrimas. Pegou sua bengala e caminhou. O corredor até o palco pareceu infinito. Cada passo ecoava em sua mente. Ele podia ouvir Andréia sendo apresentada ao microfone, sua voz amplificada, preenchendo o auditório gigante. E é com imensa honra que apresento nosso palestrante principal, um jovem de 17 anos que nas últimas semanas se tornou um símbolo de superação, dignidade e o verdadeiro significado de inteligência. Alguém que nos lembra que limitações físicas jamais podem conter mentes brilhantes e corações corajosos. Por favor, recebam Gabriel Oliveira. O aplauso que explodiu foi ensurdecedor. Gabriel subiu os 3 degraus do palco. Ele havia contado com Andréia antes. Seus passos o levaram até o centro, onde ele podia sentir o calor dos refletores, o peso de 1.200 pares de olhos sobre ele. O silêncio gradualmente tomou conta do auditório. Expectante, respeitoso. Gabriel segurou o microfone com mãos que tremiam levemente. E quando falou, sua voz saiu clara como cristal. Meu nome é Gabriel Oliveira. Eu tenho 17 anos, moro em São Paulo e sou um estudante de matemática. Ele fez uma pausa.
Eu também tenho baixa visão desde criança. E durante muito tempo, as pessoas olhavam para mim e viam apenas a segunda parte dessa frase. Ele podia sentir a atenção absoluta da plateia. Mas há alguns anos, conheci uma professora chamada Helena Campos, e ela foi a primeira pessoa que olhou para mim e viu a primeira parte. Ela me viu como Gabriel, como estudante, como mente, como pessoa completa. Sua voz tremeu levemente. E hoje eu quero contar a vocês a história de como essa mulher extraordinária me ensinou que matemática não é sobre números, é sobre dignidade. Pelos próximos 20 minutos, Gabriel contou sua jornada. Cada momento crucial. O confronto com Fernando, a humilhação pública, a decisão de provar seu valor, a resolução do problema impossível, a transformação que seguiu. Mas ele não contou como herói de sua própria história. Contou como alguém que teve medo, que quase desistiu, que só conseguiu porque outras pessoas acreditaram nele primeiro. Quando o professor Fernando me desafiou naquele dia, Gabriel disse, sua voz carregada de emoção. Ele não estava apenas testando meu conhecimento matemático. Ele estava testando minha humanidade, minha disposição de ser pequeno para ele se sentir grande. E quando eu recusei, quando eu provei que era capaz, algo quebrou, não só nele, mas em todos que testemunharam. Gabriel podia ouvir sniffles na plateia, pessoas chorando silenciosamente. Mas a parte mais incrível dessa história não sou eu, é o que aconteceu depois. Ele sorriu. É a Camila, que voltou para as aulas de matemática depois de 2 anos de trauma. É o Diego, que descobriu que dislexia não o impede de ser brilhante, apenas o torna diferente. É o professor Fernando que teve a coragem de reconhecer seus erros e recomeçar. Um aplauso espontâneo começou, crescendo em intensidade. Gabriel esperou silenciar antes de continuar. Vocês viram o vídeo que viralizou. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram. E sabe o que mais me impressiona nos comentários? Não são as pessoas dizendo que sou inspirador. São as pessoas dizendo que elas são capazes. Que se eu conseguir, elas conseguem. Que limitação, seja qual for, não define destino. Gabriel respirou fundo. Era a hora da parte mais difícil. Dona Helena faleceu alguns anos atrás. Ela não está aqui para ver este momento. Mas eu sinto que ela está, de alguma forma. Sua voz quebrou. E se ela pudesse falar com vocês hoje, sei exatamente o que ela diria. Ele fez uma pausa longa, reunindo forças. Ela diria, não importa o que te torna diferente. Importa o que você faz com essa diferença. Você pode deixar que te defina como menos, ou pode usar para se tornar mais. Mais compassivo porque conhece dor. Mais forte porque conhece luta. Mais sábio porque conhece limitação. O silêncio no auditório era absoluto. 1.200 pessoas mal respiravam. Eu não sou herói, Gabriel disse firmemente. Sou apenas um garoto que teve a sorte de ter pessoas certas no momento certo. Minha mãe, que nunca me deixou acreditar que eu era incapaz. Dona Helena, que transformou minha forma de ver o mundo. Meu amigo Henrique, que sempre ficou ao meu lado. E até o professor Fernando que, mesmo sem saber, me deu a oportunidade de provar algo importante. Gabriel virou-se ligeiramente na direção de onde sabia que Henrique estava sentado. Então esta palestra não é sobre mim, é sobre todos nós. Sobre como educadores têm o poder de destruir ou construir. Sobre como amigos têm o poder de sustentar ou abandonar. Sobre como cada um de nós, cada um, tem a escolha diária de fazer o mundo um pouco mais justo ou um pouco mais cruel. Ele podia ouvir choros abertos agora. Não só sniffles, mas soluços genuínos. E se tem uma coisa que eu quero que vocês levem daqui hoje, é esta. Acreditem nas pessoas. Acreditem nos alunos que parecem diferentes. Acreditem nos colegas que lutam de formas que vocês não entendem. Acreditem em si mesmos quando o mundo diz que vocês não são suficientes. Gabriel sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair, mas não as limpou. Deixou que fossem vistas, que fossem reais. Porque quando alguém acredita em você da forma certa, no momento certo, quando alguém vê potencial onde outros veem limitação, quando alguém te trata com a dignidade que todo ser humano merece,
если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, ну, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, ну, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как бы, как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное,
нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,